temos dois processos em pauta. Desejo já boas-vindas ao doutor Edenir Sebastião, que está aqui participando da sessão pela primeira vez. Seja bem-vindo, doutor Edenir. Então, anuncio o julgamento do processo número 1 da pauta, que nós temos sustentação oral. Então, até, inclusive, peço à secretaria que já solicite a entrada da advogada. É o processo recurso eleitoral 0600-270-69, origem Mirante da Serra. Trata-se de prestação de contas de candidato a vereador. Relator, eminente magistrado, doutor Edson Bernardo Andrade, recorrente ao Francisco de Assis Carvalho dos Santos. A advogada que irá fazer a sustentação oral é a doutora Tatiane Alencar Silva. Consulta, então, a nossa secretaria, a advogada já está presente na sala. Ok. Doutora Tatiane, quantos presente? Está sem som, doutora. Opa, estão me ouvindo? Estamos ouvindo, doutora. Só estamos sem... ok. Boa tarde, doutora. Tudo bem? Boa tarde. Eu peço perdão aí que eu tive um probleminha na hora da entrada, mas eu quero cumprimentar os membros da corte e... Doutora, então deixa eu só para informar a Vossa Excelência que eu já apregoei o processo e podemos dispensar o relatório? Podemos? Tá. Então, a Vossa Excelência está com a palavra pelo prazo de 10 minutos, ok? Ok. Obrigado. Trata-se de prestação de contas do senhor Francisco de Assis Carvalho dos Santos, referente às eleições de 2020. As contas dele foram julgadas aprovadas com ressalvas, né, tendo como única irregularidade o pagamento de despesa com combustível utilizado no veículo próprio do candidato, no valor de R$ 55. Aqui eu destaco 2 pontos, Excelência, a saber, primeiro, né, o artigo 35, parágrafo 6º, a linha A da resolução, ela estabelece expressamente que não são considerados gastos eleitorais, não se sujeita à prestação de contas e não podem ser pagas com recursos da campanha despesas de natureza pessoal, consistente em combustível e manutenção do veículo automotor usado pelo candidato na campanha. Entretanto, parágrafo 11, inciso 2º, a linha A do mesmo dispositivo, estabelece uma exceção à regra, ao prescrever que as despesas com combustível serão considerados gastos eleitorais apenas na hipótese de apresentação do documento fiscal com registro do combustível, que supre a referida irregularidade. Neste ponto, trata-se de permissivo do artigo 26, inciso 4º da Lei de Eleições, que destaca que são considerados gastos eleitorais sujeitos a registro e aos limites fixados nesta lei, despesas com transporte ou deslocamento de candidato e de pessoal a serviço das candidaturas, com destaque para o parágrafo 5º, que descreve que, para fins de pagamento das despesas de que trata este artigo, poderão ser utilizados recursos da campanha do candidato, do fundo partidário ou do fundo especial de financiamento de campanha. Uma situação que houve essa discussão pelo Tribunal Superior Eleitoral no julgamento do recurso especial 060-111-698, que explicou da seguinte forma: uma compreensão razoável à questão é no sentido de que, na hipótese de uso de recursos públicos, é exigível, dada a sua natureza, que as respectivas despesas sejam necessariamente objeto de registro na prestação de contas, não sendo, portanto, aplicável a regra permissiva do artigo 26, parágrafo 3º. E o disposto nesse mesmo artigo discrimina receitas e despesas específicas, incide somente nos casos que envolvam utilização de recursos privados, isto é, dispensa gastos com recursos privados e não dispensa os gastos quando se trata de recurso público. Eu cito também uma jurisprudência
do Tribunal Regional Eleitoral de Mato Grosso, que destaca que recursos do Fundo Especial de Financiamento de Campanha, sem a devida comprovação, devem ser recolhidos. Por esta razão, o parágrafo 11 deixa claro que os gastos com combustíveis são considerados gastos eleitorais apenas na hipótese de apresentação de documento fiscal da despesa, do qual conste o CNPJ, como aconteceu no presente caso. O outro ponto é que não houve qualquer outra irregularidade, sendo tanto o valor de R$ 55, quanto o percentual de movimentação financeira, que é cerca de 1,3%, eles são considerados ínfimos, motivo pelo qual se aplica ao caso os princípios da insignificância, da proporcionalidade e da razoabilidade, né? Cumpre destacar que o artigo 8º do Código de Processo Civil, ele descreve que o juiz deve resguardar e promover a observância da proporcionalidade e da razoabilidade. Sobre o tema, eu citei 2 decisões na peça recursal, que revelam que aplicam os princípios da insignificância, da proporcionalidade e da razoabilidade para a superação de irregularidades que representam um valor diminuto ou percentual inexpressivo. Né? Desta sorte, devem ser sopesadas esta irregularidade para reformar a recorrida sentença e retirar a determinação de devolução de valores por parte do candidato, aprovando suas contas sem quaisquer ressalvas como medida de justiça. Bom, essa é a minha manifestação e a minha sustentação. Obrigado, doutora Tatiane. Com a palavra, o eminente procurador, doutor Bruno Rodrigues. Boa tarde, presidente. Estender meus cumprimentos aos demais integrantes da Corte, também, em especial, ao doutor Edenir, da primeira sessão como juiz eleitoral do tribunal, e também a doutora Tatiane, que sustentou oralmente aqui. Como já expôs, presidente, o recurso é contra a sentença que aprovou as contas de campanha do candidato, mas colocou uma ressalva por conta com a determinação de devolução do valor de R$ 55, tendo em vista a utilização de verba nesse valor, oriundo do Fundo Especial de Financiamento de Campanha, para custear despesa com combustível em veículo usado pelo candidato. Na manifestação da Procuradoria, está-se pelo desprovimento do recurso, porque é constatada, assim, a irregularidade. A doutora já citou a resolução TSE 23.607 de 2019, no artigo 35, parágrafo 6, dispõe expressamente que, abre aspas, não podem ser pagas com recurso da campanha as despesas de natureza pessoal do candidato com combustível e manutenção de veículo automotor usado pelo candidato na campanha, fecha aspas. Então, é uma irregularidade expressa no dispositivo. Então, a consequência da constatação da irregularidade sim, a anotação de ressalvas, considerando o valor ínfimo, no caso, R$ 55. E destacamos aqui, julgado o TRE, nesse sentido, de que, nesses casos, a sentença tem que aprovar as contas e julgar com ressalvas, como foi feito pelo magistrado singular, pelo juiz singular. E aqui a advogada colocou uma questão de razoabilidade, mas desarrazoado, no caso, na Procuradoria, é a apresentação de recurso para, nesse caso, por conta do valor da devolução de R$ 55, movimentar a máquina judiciária por conta da discussão da devolução desse valor, não se mostra razoável. O princípio da gratuidade das ações eleitorais não pode comportar esse tipo de ação. Então, senhor presidente, feitas essas considerações, constatada a irregularidade, a necessidade de devolução do valor, a Procuradoria se manifesta pelo conhecimento e no mérito pelo desprovimento de recurso para manutenção da sentença nos seus termos. É a manifestação, senhor presidente. Obrigado, doutor Bruno. Com a palavra, o eminente relator, doutor Edson Bernardo. Senhor presidente, muito boa tarde. Muito boa tarde a todos os membros da Corte, em especial ao doutor Edenir, que integra a Corte a partir desta data de maneira mais efetiva. Eu queria também parabenizar a doutora Tatiane pela sustentação oral, pela forma didática como apresentou as suas razões. Pois bem, os
recurso próprio, tempestivo e presente a legitimidade, interesse recursal, de modo que dele conheça, presidente. Cinge o presente caso a súplica para que seja aprovada as contas do recorrente sem ressalva, pois a única irregularidade apontada, qual seja, despesa paga no valor de R$ 55,00 com recurso do FEFS, refere-se a um gasto com combustível utilizado no carro do recorrente devidamente comprovado nos autos. Ou seja, não há qualquer tipo de discussão quanto ao emprego de verba de natureza pública no abastecimento do carro do recorrente em relação à campanha eleitoral de 2020. Pois bem, o recorrente também aduz que o gasto representa apenas 1,3% do total da movimentação financeira, devendo, na sua visão, ser aplicado o princípio da insignificância, da proporcionalidade e da razoabilidade para superar a referida falha. A sentença vaticinada de D. 782-2937 aprovou as contas com ressalva, ou seja, as contas foram aprovadas. O candidato não teve qualquer tipo de prejuízo nesse aspecto, apenas entendeu por aplicar a norma cogente, né, prevista na resolução do TSE, quanto à vedação de utilização de verba pública para abastecimento de veículo do próprio candidato. De modo que a sentença aprovou as contas com ressalva, porém determinou a recomposição ao erário do valor ínfimo de R$ 55,00, que foram gastos com combustível. Pois bem, o tema, a meu ver, não merece maiores digressões, e digo o motivo. O tema em análise encontra disciplina no parágrafo 6º do artigo 35 da Resolução 23.607 de 2019. Qual a redação do parágrafo 6º? Não são considerados gastos eleitorais, não se sujeitam à prestação de contas e não podem ser pagas com recursos da campanha as seguintes despesas de natureza pessoal do candidato. A linha A, combustível e manutenção de veículo automotor usado pelo candidato na campanha. Ou seja, nós temos aqui uma norma cogente que tem uma vedação clara, expressa e específica nesse tipo de situação, né? Porém, o candidato se utilizou, ainda que um valor ínfimo, ainda que de boa fé, ele prestou a conta, isso não se discute, né? Mas ele não observou a norma aplicável ao caso à espécie. De modo que a meu ver, não se trata de aplicação de princípio da proporcionalidade, da razoabilidade, como muito bem disse o doutor Bruno, tanto que as contas foram aprovadas. Ou seja, o próprio juízo de primeiro grau, ele fez um juízo de valor por aplicar a proporcionalidade e a razoabilidade. Contudo, a norma, a meu ver, ela é muito clara e o apontamento feito da tribuna pela advogada de que o parágrafo 11 do artigo 35 da Resolução 23.607, ele considera o gasto de combustível. É claro que ele considera o gasto de combustível, mas ele considera naquelas hipóteses que a própria norma especifica. A norma é muito clara, ela traz a previsão, mas não esse caso específico. Ou seja, se o candidato utilizou do próprio veículo, ele não pode utilizar de verba pública para abastecer esse veículo. A norma é clara. E sequer, Excelência, sequer, a meu ver, houve uma inovação na resolução a atrair a criação de norma não explícita. A norma já é clara, a previsão da lei já é clara nesse sentido, ela apenas explicitou, até por um caráter pedagógico para que o candidato não fizesse isso. Simples assim. Então, senhor presidente, diante de todo exposto e com todas as vênias da advogada que fez a sustentação oral, eu penso que a sentença não merece reforma, que aprovou as contas com ressalvas, de modo que voto por manter a sentença na sua integralidade. É como voto, presidente. Obrigado, eminente relator. O eminente relator não conclui negando provimento ao recurso. Consulta o eminente magistrado doutor João Rolim. Senhor presidente, eminentes pares,
excelentíssimo senhor Procurador Regional Eleitoral, ilustre advogada que fez uso da tribuna virtual, meu boa tarde e dou especial boas-vindas ao doutor Edenir, colega magistrado de muito tempo, de longa data, de eventos bons e eventos ruins que já partilhamos. Seja muito bem-vindo. Infelizmente, não pude dar as boas-vindas na semana passada em função da ausência de voz. Mas sabe, Vossa Excelência, que as boas-vindas foram dadas, de coração, realmente. Vossa Excelência só irá brilhantar mais ainda essa corte. Eu estou com o relator, senhor presidente, e fazendo só realmente uma menção ao parágrafo 6º do artigo 35 da resolução mencionada, que nós temos lá uma conjunção aditiva, e não podem ser pagos com recursos de campanha. Então, realmente, a leitura do dispositivo é clara, né? Data máxima vênia é equivocada a interpretação do parágrafo 11, de maneira que o voto do eminente relator ele é conciso, mas é completo e é bem inteligível. Eu estou com o relator, senhor presidente. Obrigado, doutor João. Eminente magistrado, doutor Clênio Amorim. Senhor presidente, ministros pares, doutor Edenir, mais uma vez estamos aqui para enfrentar essas eleições gerais. Já tive o prazer de trabalhar com Vossa Excelência nas eleições de 2018. Senhor presidente, segundo a jurisprudência da Corte Superior, um agravo regimental em agravo de instrumento 060-752-792, Paris de São Paulo, relatoria do ministro Sérgio Banhos, nas hipóteses, no caso, em tela, em que não há má-fé do prestador de contas, que o valor correspondente à irregularidade verificada não foi significativa, ou seja, quando a insignificância do valor da irregularidade na prestação de contas foi devidamente observado, tanto o valor absoluto da irregularidade como o percentual ínfimo que ela representa diante do total dos valores movimentados pelo candidato. Isso dito pelo próprio relator. E quando cita a sentença de primeiro grau. Mais adiante. E que se trata apenas de um único vício, devidamente aferido no âmbito da prestação de contas. E a falha não inviabilizou o controle das contas pela Justiça Eleitoral. É possível a aplicação dos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade para provar as contas com ressalva. No caso, o percentual aplicado da aplicação irregular dos recursos recebidos pelo FEP não foi significativo, o que permite aplicar esses princípios na linha da orientação da Corte Superior, de relatoria de uma prestação de contas e relatoria do ministro Luiz Fux. Tenho aqui também, senhor presidente, prestação de contas, que eu fui relator designado no acordo 526, em que irregularidades referentes a valores que representam um pequeno percentual do montante arrecadado na campanha não são suficientes para comprometer a lisura e a igualdade entre os candidatos. Apresentados os documentos exigidos pela norma de regência e não sendo encontradas impropriedades que impeçam o controle das contas de campanha, há que se aprovar a prestação de contas, ainda que com ressalvas. Temos também um recurso eleitoral 47397 de Paraná, de relatoria da juíza Andréa Cristina Nogueira, em que ela conclui: despesa no valor de R$ 89,00, que representa um percentual de 1,77% do total de gasto da campanha, pode ser superada pela aplicação do princípio da proporcionalidade por se tratar de valor ínfimo, ensejando apenas ressalva. Isso aqui era uma decisão com relação a gasto com combustível. Com essas considerações, senhor presidente,
penso que devo manter, em respeito à colegialidade, as decisões tomadas pelos tribunais superiores e Tribunal Superior e tribunais regionais eleitorais, votando com o relator. Obrigado, eminente magistrado doutor Clênio Amorim. Com a palavra, eminente magistrado doutor Walisson Gonçalves. Boa tarde, presidente, demais membros, procurador regional eleitoral, servidores, doutora Tatiane e ouvintes. Como bem destacou a Procuradoria Regional Eleitoral e o eminente relator, a aprovação das contas com ressalvas foi proporcional à irregularidade tida como não grave. E quanto à devolução de recursos públicos, não há, a meu ver, fundamento que justifique a não devolução quando utilizados indevidamente, independentemente se o valor é considerável ou ínfimo, porque não se trata de proteger tão somente o patrimônio público, mas também a moralidade administrativa. Portanto, acompanho o relator. Obrigado, doutor Walisson. Eminente desembargador Miguel Mônico. Bom, nesse caso, eu vou acompanhar o eminente relator diante das questões apresentadas pelos fatos tidos aí como incontrovérsios, de forma que não vejo aqui violação da proporcionalidade. Aliás, como bem ressaltou o doutor Walisson, né, e o eminente relator também, de forma que acompanho nessa... Porque nós temos outro julgamento hoje, que eu falo da proporcionalidade, né? E, então, só ressaltando a situação diferente que é no próximo voto. Acompanho o eminente relator. Obrigado, eminente desembargador Miguel Mônico. Com a palavra, eminente magistrado doutor Edenir. Boa tarde a todos os membros da Corte, desembargador Paulo Mori, presidente, desembargador Miguel Mônico, regedor, ao doutor Edson, pela OAB, ao doutor Clênio, pela OAB, ao doutor Alisson, ao doutor João Rolim, colega magistrado, ao procurador, doutor Bruno, agradecido pela acolhida nesta corte, e a doutora Tatiana, as felicitações, né, pela forma como administrou a tese jurídica de uma forma objetiva, aceita ou não, foi bem construída, e os elogios a isso. E em relação ao voto, desembargador Paulo Mori, presidente, acompanho o relator, doutor Edson, já que a discussão é sobre a aplicação do princípio da insignificância e a sua repercussão na proporcionalidade e razoabilidade, e essa medida ela foi adotada pelo juízo ao examinar a conta, aprovando-a com ressalvas, e como mencionou o digno relator, referendado pelos demais colegas membros da Corte, seria uma aplicação bis in idem, né, desse princípio se o tribunal voltasse a utilizar o mesmo modelo, né, de proporcionalidade para agora, além de ter sido aprovada com ressalva, passar a ser uma aprovação sem qualquer tipo de restrição. Então, acompanho o colegiado nesse voto. Obrigado, doutor Edenir. Recurso não provido nos termos do voto do relator à unanimidade.
Anuncio o processo número 2 da pauta, trata-se do 0600-243-73, origem Porto Velho. Relator eminente desembargador Miguel Mônico Neto, trata-se de prestação de contas do Diretório Estadual do Partido da Social Democracia Brasileira, PSDB. Dispensado o relatório, com a palavra o eminente procurador. Então, presidente, como o senhor como já foi exposto, traz a prestação de contas do PSDB relativas às eleições de 2020. A assessoria de exame de contas eleitorais partidárias do TRE elaborou um relatório técnico conclusivo, apontando a existência de algumas irregularidades, aqui no total de 8 irregularidades identificadas na prestação de contas do PSDB. E são várias irregularidades e algumas com especial gravidade. Destaco a questão das despesas com material de campanha, em que um valor considerável, no valor de R$ 493.326,80 de natureza pública, e foram realizados na empresa Nova Mídia Indústria Gráfica, Eireli, conforme ID 5069787, em que os sócios dessa empresa encontram-se inscritos em programas sociais do governo, o que conduz à conclusão de que a empresa não detinha capacidade estrutural e organizacional para produzir esse material em valor tão robusto, como já dito, quase R$ 500 mil que foram gastos em materiais gráficos de campanha. Além da questão dos sócios dessa empresa, que estão inscritos em programas sociais, não houve a comprovação da própria despesa. Para comprovar os gastos com esse material gráfico, a agremiação partidária apresentou apenas a arte gráfica de 3 impressos, no qual se verifica a tiragem de R$ 1.000 relativas ao candidato a prefeito de Porto Velho, Dom Chaves. Também um material gráfico da candidata a vereadora Carla Cristina e Barbie do Povo, com tiragem de 10 adesivos cada, e o que é uma documentação irrisória, considerando o valor, mais uma vez, sendo repetido, mas tem que ser dado destaque no valor de R$ 500 mil, em que a comprovação se limitou a esses documentos relativos a apenas 3 candidatos e também imagens em versão digital e de beneficiários desse montante. Essa irregularidade, como dito, foi puxada com recursos públicos, quase R$ 500 mil, e que, considerando a natureza pública desse recurso, teria que ser pautada por princípio base da administração pública, de modo a garantir a legitimidade, a confiabilidade e a transparência dessas receitas. Então, considerando esse conjunto de irregularidades relativas a essa despesa, de natureza grave, e que indica possível desvio de finalidade ou má utilização de recursos públicos, o que fere os princípios, como já disse, da confiabilidade, legitimidade, transparência e receitas. E esses valores, que mais de R$ 500 mil, R$ 476.546,30 foram do Fundo Especial de Campanha, financiamento de campanha, e outros R$ 16.762,50 provenientes do fundo partidário. Então, essa irregularidade é as mais significativas. Também outra irregularidade identificada, apontada pelo setor técnico, foi com gastos com o serviço de advocacia, em que o contrato abrangeria 283 candidatos e teria um valor também robusto de R$ 400 mil, mais de R$ 400 mil. No entanto, para comprovar essa despesa, o partido apresentou a planilha com relação de apenas 186 candidatos e ficando assim 48 candidatos que ficaram de fora desse contrato, não foram beneficiados, que, fazendo o cálculo aqui, considerando o valor, corresponde a R$ 67.878,45 de recursos públicos, que não se identificou a correspondente contra a prestação de serviço. Então, não houve, em relação a essa despesa, a
total, completa comprovação do correto emprego dos valores e, de fato, foram empregados para o pagamento dos serviços prestados de assessoria jurídica, considerando a redução dos beneficiários, como já exposto. 48 candidatos ficaram de fora, que não constavam da relação apresentada pela própria agremiação partidária em relação à despesa. Além dos gastos com o serviço advocatício, a questão dos gastos com material gasto de campanha. Também o partido deixou de destinar às candidaturas negras o percentual definido pelo STF na cautelar da DPF 738. Também não houve aplicação do percentual que deveria ser destinado às candidaturas das mulheres femininas, candidaturas negras femininas. Também não houve. O partido comprovou apenas R$ 1.600 dos valores que deveriam ser destinados, um montante de mais de R$ 16.000, e parte desses valores que o partido apresentou como comprovação diz respeito àqueles gastos com material gráfico que não houve a comprovação. Então, tudo isso indica ou não aplicação dos percentuais destinados a essas candidaturas. E, completando aqui o conjunto de irregularidades, que outras de natureza formal, descumpriu o prazo de entrega de relatórios de campanha, não apresentou a prestação de contas parciais no prazo também determinado. Então, esse conjunto de irregularidades recomendam a desaprovação das contas apresentado pelo Diretório Regional do Partido da Social-Democracia Brasileira, PSDB, relativa às eleições de 2020, com a consequente recomposição dos recursos públicos aplicados indevidamente, como determinado na resolução do TSE 23.546 de 2017. Então, essa é a manifestação, senhor presidente. Obrigado, doutor Bruno. Com a palavra, eminente relator, eminente desembargador Miguel Muniz. Senhor presidente, eu só peço permissão aqui para me retirar, né, que já encerrou o cumprimento aí e desejo uma boa tarde. Boa tarde. Obrigado, doutora. Posso começar, presidente? Bom, Miguel, por favor. Me penitencio aqui inicialmente por não ter saudado a todos, né, que nós já havíamos conversado antes, mas não ao vivo aqui na nossa gravação, já tinha, e saudar especialmente o nosso juiz Edenir, que está hoje na sua primeira sessão com essa composição nova, desejando a ele, reiterando a ele os votos de feliz estadia aqui, de grande magistrado que ele é e que nos servirá muito aqui e à sociedade de Rondônia. Bom, presidente, como se trata de uma prestação de contas, a nossa assessoria de exame de contas eleitorais partidárias, a CEP, né, ela identificou irregularidades e impropriedades na prestação de contas, conforme o ID 63037, e eu identifiquei aqui uma a uma, resumidamente, ficaram a realização de despesas perante empresa cujos sócios encontram em programas sociais do governo, evidenciando indícios de ausência de capacidade operacional da contratada. Item B, ausência de comprovação de despesas junto à empresa Nova Mídia Indústria Gráfica, no valor de R$ 493.320 pagos com recursos públicos. E item C, indícios de ausência de capacidade estrutural e operacional da empresa contratada para fornecer materiais impressos. Item D, despesas com honorários advocatícios sem a devida comprovação do serviço, efetiva comprovação. Ausência de destinação do percentual mínimo do fundo partidário para candidaturas de pessoas negras, na forma da decisão proferida na DPF 738 do Distrito Federal e na Resolução 23.665 de 2020, que alterou a 23
607, que dispõe sobre a arrecadação e os gastos de recursos por partidos políticos e candidatos e sobre a prestação de contas nas eleições. No item H, a intempestividade na abertura de conta bancária de campanha afronta o artigo 7º da Resolução 23624, que ajustou os normativos nas eleições municipais de 2020, em razão da Covid, a excepcionalidade da Covid. E o item J, o descumprimento de prazo de entrega de relatórios financeiros de campanha, na forma prevista na resolução, no artigo 47.1 da resolução TSE 23607. E o item H, intempestividade da apresentação de prestação de contas. Com base nisso, com essa identificação, no intuito de promover um estudo bem detalhado, os autos, eu dividi a análise conforme tópicos abaixo. Bom, analiso primeiro as despesas com impressões gráficas e da ausência de capacidade operacional da empresa contratada, itens A, B e C, conforme o voto já repassado a Vossas Excelências. A assessoria e a Procuradoria Eleitoral manifestaram-se no sentido de que a empresa Nova Mídia, Indústria Gráfica, contratada para produzir material de campanha no valor de R$ 493.326, era desprovida de capacidade técnica e operacional de confeccionar os materiais gráficos declarados pelo diretório do PSDB. E, na visão do eminente procurador, ficou claro o indício de incompatibilidade entre a capacidade estrutural e da empresa e o extenso volume de impressos supostamente contratados, o que, por certo, viola aí a confiabilidade e a legitimidade das despesas contratadas. Isso está no ID 6716837. Com relação ao item A, eu rememoro aqui que o tema de realização de despesas perante a empresa, cujos sócios encontram inscritos em programas sociais do governo, já foi tratado aqui pela Corte, e eu cito aqui um julgado recente ainda, do eminente juiz Borges Ferreira, do ano passado, menos de um ano atrás, 30 de março, no recurso eleitoral 0600757, dígito 67, 2020, e julgado em 30 de março do ano passado. E no item 2 ficou, entre outras coisas, dito o seguinte: não pode conduzir a automática desaprovação das contas por suposição de ausência de capacidade operacional, cabendo à autoridade judicial realizar diligências para fins de comprovação material das despesas declaradas. De fato, é inarredável o dever de zelo daquele que está a gerir os recursos do fundo partidário e do FFC, mas, porém, não se revela razoável exigir, em meio a turbulências e demandas, que o dirigente levante o quadro societário de cada empresa e consulte se aqueles sócios estão inscritos ou não em programas sociais. Nesse caso, eventuais fraudes dessa natureza devem ser apuradas pelos órgãos competentes, fiscalizadores. Por isso, visto de forma isolada, não tem, a meu sentir, o condão de comprometer a regularidade da presente prestação de contas, no que tange a esses itens mencionados. Com a finalidade de aprofundar a análise dos gastos com convecção de materiais gráficos, aqueles contratados com a empresa Nova Mídia, no valor de... Encontrei isso na internet, sobre tanja esses itens mesmo. Me desculpem aqui, o meu celular, eu acho que ele fica me espionando aqui. Eu apresentei um quadro que está no voto, e as notas fiscais foram apresentadas, de forma que conclui-se, a meu sentir, que o diretório trouxe todas as notas fiscais correspondentes às despesas gráficas impugnadas pela
a assessoria pelo Ministério Público Federal. Vale registrar que os documentos, dentro da profundidade de exame cabível em sede de prestação de contas, não apresentam indícios de falsidade e adulteração, a despeito do esforço, né, nos argumentos apresentados, pela salvaguarda e adequada aplicação de recursos de natureza pública, entendo temerário concluir pela ausência de capacidade operacional da contratada e consequente ilegalidade da despesa pelo fato de constar no processo registros dos trabalhadores da gráfica laborando com chinelos e sem uniformes, e ainda pela aparência da fachada da empresa. Além disso, após intimado para esclarecimentos, o partido juntou fotos e vídeos no intuito de demonstrar que o material contratado foi efetivamente produzido. Nesse sentido, os IDs 6912687, 6912737, 6912787, 6912837, 6912887, e cito aqui todos os itens, poupá-los da leitura para não cansá-los. Além disso, não se pode olvidar que a existência ou não de capacidade operacional da empresa contratada não é matéria que a ser requerida em processo de prestação de contas, que se resume a uma análise contábil. Cito, nesse sentido, acórdão de lavra do ministro Mauro Campbell Marx, no processo de prestação de contas 13984 de Brasília, em que ficou anotado, aqui se tratavam de valores bem expressivos, 4.477.000, e ficou estabelecido que a apuração da existência de capacidade operacional de uma empresa extrapola a competência do processo de prestação de contas. Esse acordo foi exarado em 8 de abril do ano passado. E, nesse mesmo sentido, nosso tribunal já também deliberou, já decidiu, né, num recurso eleitoral 06003682 de Ariquemes, acordo 85 do ano passado, 4 de maio de 2021, no eminente relator Clênio Amorim, onde ficou consignado, dentre outras coisas, capacidade operacional do prestador de serviços, procedimentos específicos, necessidade e irregularidades afastadas, transparência, confiabilidade, comprometimento, provimento parcial do recurso, desaprovação mantida. Eventual ausência de capacidade econômica do doador ou de capacidade operacional do prestador de serviço são eventos que devem ser apurados em autos próprios, não podem gerar desaprovação das contas antes de sua análise pelas autoridades competentes. Então, sem mais delongas, eu estou concluindo que, em relação aos itens A, B e C mencionados, essas irregularidades apontadas não afastam a possibilidade de eventual apuração em autos próprios, mediante a iniciativa dos agentes legitimados. Item 2, que é o item D, né, contratação de serviços advocatícios. A contratação foi da ordem de R$400 mil e R$200, com a finalidade de representação de 283 candidatos a vereador do Partido do Estado no Estado. Ocorre que, após diligências, o Diretório Regional do PSDB trouxe aos autos uma planilha com somente 135 candidatos beneficiados pela banca contratada. E, além da planilha que trago aqui, o exame do tópico em tela também requer a leitura do contrato, que tem cláusula específica, né, no parágrafo único da cláusula primeira, que as candidaturas referem-se ao total de candidatos registrados pelo PSDB nas eleições municipais de 2020, nos municípios de Rondônia, afastando-se a necessidade de alteração contratual em caso de indeferimento ou renúncia da candidatura, bem como da escolha de candidato por outro advogado por gastos próprios.
E a Procuradoria traz um argumento muito proeminente que diz o seguinte, entre outras coisas, tenente procurador, no que concerne ao item D, conquanto o recorrente aduza ser irregular a incidência de proporcionalidade equitativa, há clara incompatibilidade entre o número de candidaturas efetivamente beneficiadas pelo contrato e os valores pagos a título de assessoria jurídica, sobretudo considerando a exponencial redução do número de candidaturas originalmente previstas no contrato, cerca de 47,7%. Diante desses argumentos, eu fiz uma planilha e está no voto. O valor do contrato de serviço de advocacia, R$ 400.200. Total de candidatos do partido, 283. Média de custo por candidato, R$ 1.414. 283 candidatos e R$ 400.200. Total de candidatos efetivamente representados foram 135. Total de candidatos não atendidos foram 148. A despeito da cláusula contratual que afasta a necessidade de alteração contratual em caso de indeferimento ou renúncia da candidatura, bem como da escolha do candidato por outro advogado, por gastos próprios, é certo que essa cláusula não é dotada de força suficiente para se sobrepor aos princípios basilares que norteiam o direito eleitoral. Ademais, convém trazer aqui a seguinte reflexão. No âmbito das transações particulares, no âmbito privado, portanto, um gestor faria um pagamento integral na ordem de R$ 400.200 após contratar que a efetiva prestação do serviço não alcançou sequer 50% do quantitativo estimado? É certo que não, eu respondo. Suscito essa digressão porque, a meu ver, a coisa pública exige o mesmo grau de cuidado, com muito maior, do que aquele que temos quanto à gestão de recursos particulares. O TSE, no julgamento da prestação de contas 229/97/2013, .6000000, classe 25, julgado em 27 de março de 2018, firmou a seguinte posição: é de se ter enraizada nas estruturas partidárias a consciência da transparência, da moralidade, da economicidade, da razoabilidade, da boa-fé, da cooperação e de outros importantes princípios norteadores das despesas com recursos públicos, exatamente para os que os gastos com fundo partidário não percam a natureza de sustentação do modelo republicano brasileiro. Outra constatação digna de registro é que a quitação do serviço ocorreu 3 dias antes das eleições de 2020, conforme planilha que eu repasso aí, foram feitas transferência eletrônica de R$ 95.700 no dia 12 de novembro, e, nesse ponto, já se podia apurar com exatidão quantos candidatos foram realmente assistidos pela banca. Também foram feitos, ainda pelo Fundo Especial de Financiamento de Campanha, transferência eletrônica no valor de R$ 163.850 no dia 12 de novembro, outra transferência também no fundo, R$ 44.950 no dia 12, e, por fim, a última de R$ 95.700 no dia 12. Nesse contexto, considerando a dimensão dos valores envolvidos e a caracterização da má aplicação de recursos de natureza pública, voto pela desaprovação das contas e pela imposição ao Diretório Estadual do PSDB de devolução ao erário de R$ 209.272, quantia obtida da multiplicação do valor médio de custo por candidato pelo número de candidatos para os quais não houve a real prestação de serviço advocatício, 148 candidatos. Foi a forma que encontrada aqui que mais me chamou a atenção, como justa e adequada ao caso.
O terceiro item que eu trato aqui é o item G, que está no Romano 3 do meu voto, da ausência de destinação do percentual mínimo do fundo partidário para candidatos negros. Isso está previsto em resolução, também na DPF 738, e eu fiz aqui, né, uma planilha, né, que mostra, item por item, os gastos feitos que estão bem aquém daquilo que determina as resoluções e as próprias decisões do Supremo Tribunal Federal. Depreende-se que o mínimo da cota de candidatas negras seria de 16,67%, ou seja, um valor de 14.730. Porém, nenhum valor foi destinado às candidatas nessa condição. Instado, o partido alegou, laconicamente, que, no caso dos valores direcionados ao sexo feminino, houve uma doação de material gráfico de campanha custeado com um fundo partidário que supriria a necessidade. Aí menciona aqui que foi gasto, ocorre que 14.450. Ocorre que a planilha anexa à nota fiscal aponta a candidata como sendo de raça branca, o que diverge da informação trazida pelo partido quando apresenta como sendo de raça parda. Visando sanar a divergência, foi colhida informação no sistema de divulgação de candidaturas de contas eleitorais do TSE, oportunidade que se constatou que a candidata está realmente cadastrada no referido sistema como parda. Logo, considerando que foi destinado R$ 14.450,90, né, e, no entanto, o valor mínimo seria R$ 14.730, eu entendo como alcançada a finalidade da norma nesse ponto, já que a diferença apurada é de R$ 279. Quanto ao argumento de que os valores recebidos a título de bens estimáveis foram irregulares em razão de suposta incapacidade técnica da empresa fornecedora, esse tema já foi enfrentado no tópico 1, e faço remissão por razões de celeridade e economia processual à leitura do item 1, que já li a Vossas Excelências. No que tange aos candidatos de sexo masculino, negros, resta incontroverso que o valor de R$ 103.091,89 que deveriam ser a eles destinados, somente foi reservado R$ 31.434. Então, diante dessa falha, que eu entendo grave, é suficiente, portanto, o julgamento da desaprovação das contas no que tange a esse item também. Para tal conclusão, esclareço que não há que se considerar apenas o valor em si, ou seu percentual, sobre a totalidade dos recursos movimentados. Em verdade, a ponderação do julgador deve recair sobre o objeto juridicamente tutelado pela norma e sobre a finalidade pretendida. Cito a alicerçar essa posição trecho da decisão do Supremo Tribunal Federal, na arguição de descumprimento do preceito fundamental, a DPF 738, relatada pelo ministro Ricardo Lewandowski, que, dentre outras coisas, nos itens 1 e 2, ficou consignado que nas disputas eleitorais que se travam em nosso país, já a partir desse ano, as políticas públicas tendentes prestam homenagem aos valores constitucionais da cidadania e da dignidade humana. Aqui eu abro um parênteses, que é objetivo, que é fundamento do nosso Estado de Direito, nosso Estado Democrático de Direito, e bem como a exortação abrigada no preâmbulo do texto magno de construirmos todos uma sociedade fraterna, pluralista e sem preconceitos, fundada na harmonia social, livre de quaisquer formas de discriminação. E no item 2, com vistas a permitir também que superem desigualdades decorrentes
de situações históricas e particulares. É o caso da questão já tratada em estudos científicos, que fala do racismo estrutural existente no nosso país. Por assim ser, a análise da falha no comento não pode se restringir a critérios meramente matemáticos. As ações afirmativas têm essa finalidade, e verificada a falta de destinação do percentual mínimo do fundo partidário para candidaturas de homens negros, caracterizada pela aplicação de apenas R$ 31 mil, quando deveria ter sido empregado o valor de R$ 103.091, conclui que também essa falha é revestida de gravidade suficiente a ensejar a desaprovação das contas. Além disso, voto pela determinação do recolhimento ao erário do valor não aplicado na ação afirmativa relatada, na ordem de R$ 71.657,89, já que houve uma falha, uma aplicação irregular dos recursos do fundo partidário nos termos do artigo 17, parágrafos 6º e 9, parágrafo 6º e 9º da Resolução 23607 de 2019. Bom, ainda quanto os itens H, J e K, eu os trato no Romano 4, da intempestividade na abertura de campanha, da conta bancária de campanha, do descumprimento do prazo de entrega dos relatórios de campanha e da intempestividade de apresentação da prestação de contas. A exigência para abertura de conta bancária destinada à movimentação de recursos na campanha é previsto no artigo 22 da Lei 9.015/4, combinado com o artigo 8º da Resolução 23607/TSE 2019, que visa propiciar a conferência da entrada e saída de recursos. No caso, ficou constatado que somente houve abertura da conta no dia 22/10, atraso de 26 dias. É saber se durante esse período houve alguma arrecadação de recursos. Isso porque, não havendo movimentação de recursos nesse período, não há que se falar em prejuízo à fiscalização. Nesse sentido, eu cito o recurso da nossa Corte, em que foi o recurso 0600-342, dígito 53, de 2020, de relatoria do eminente juiz Edson Bernardo Andrade Reis, julgado em 16 de novembro próximo, ano passado, ainda, que ficou consignado que a não abertura de conta não enseja per si a desaprovação das contas quando o Diretório Municipal não recebeu repasses do fundo partidário, tampouco promoveu a arrecadação de recursos financeiros. No mesmo sentido, o recurso 0600-255, de relatoria do eminente juiz Francisco Borges Ferreira Neto, julgado em 13 de dezembro, próximo passado, e também cito TRE do Pará e TRE de São Paulo, aqui todos no mesmo sentido. A abertura intempestiva de conta específica, em contrariedade às resoluções, trata-se de falha meramente formal. E é nesse sentido que eu concluo, logo tal falha se mostra inábil a comprometer a integralidade e a regularidade das contas, induzindo somente ressalvas. Porque, pelos demonstrativos, não houve movimentação antes do dia 22. O mesmo raciocínio deve ser empregado ao item J e K, apontados pela assessoria e pelo Ministério Público, descumprimento do prazo. Eles se apresentam como impropriedades e não têm o condão de comprometer a transparência das contas com relação ao que foi tratado nas mesmas. Entrega dos relatórios financeiros de campanha fora do prazo, ela não enseja a desaprovação, são irregularidades que ensejam ressalvas. Nesse sentido, julgou também o relator
designado doutor Marcelo Estival, né? Ou Estival, me desculpem. E também, né, no mesmo sentido, outra do mesmo relator, julgado em 12 de dezembro de 2019. Mera impropriedade, assim considerou nossa Corte. E no âmbito do TSE, também é o mesmo entendimento, consoante agravo regimental em agravo de instrumento, número 0602, 06514, Florianópolis, Santa Catarina, acórdão julgado em 12 de maio de 2020, de relatoria do ministro Rob Fernandes. Onde ficou consignado no item 2 que o atraso no envio de relatórios financeiros e das parciais ou sua entrega com inconsistências não necessariamente conduzirá à desaprovação das contas. Portanto, o descumprimento do prazo para a entrega dos relatórios financeiros, bem como o atraso na prestação das contas parciais, item K e item J, se mostram impropriedades idôneas à anotação de ressalvas. E concluo, senhor presidente e demais pares, em virtude dessas constatações e dos argumentos apresentados, no sentido de julgar desaprovadas as contas do Diretório Estadual do PSDB, Partido da Social Democracia Brasileira, relativas às eleições de 2020, com fundamento no artigo 74, inciso 3 da Resolução TSE 23607, bem como determinar a devolução ao Tesouro Nacional no valor de R$ 280.929,89, em virtude das falhas de que tratam os itens 2 e 3 desse voto, já que a confiabilidade das contas restou seriamente comprometida e não há que se falar aqui em proporcionalidade e razoabilidade, já que os valores são expressivos para os padrões das campanhas em nosso Estado. É como voto, senhor presidente. Obrigado, eminente relator. Vossa Excelência então conclui por julgar desaprovadas as contas do Diretório Estadual do Partido da Social Democracia Brasileira. Consulta eminente magistrado doutor Edson Bernardo. Senhor presidente, eu acompanho o relator na íntegra. Eminente magistrado doutor João Rolim. Senhor presidente, eu acompanhei o voto do eminente relator, estou com ele. Gostaria de só fazer uma pequena consideração, alguns pontos que eu achei importante. O PSDB é um partido que não é novo, e nós já temos dito isso em algumas sessões, é um partido que foi criado em 88, participa de todos os pleitos eleitorais, seja na majoritária, seja na proporcional, e devia ter o trato idôneo com o dinheiro público, deveria ter já o traquejo com os procedimentos eleitorais. É inadmissível que no processo de prestação de contas eles ainda cometam erros banais e que beiram até realmente a malversação desse dinheiro público que é recebido. Veja, por exemplo, que o eminente relator afastou de todas as irregularidades apontadas, ele manteve só duas, o item D e o item G. O item ABC, com relação às gráficas, foi muito bem pontuado. A gráfica mostrou que fez o serviço, emitiu nota, houve um levantamento fotográfico, prova de que o serviço efetivamente foi prestado. Então, nesse espectro restrito da prestação de contas, que é só uma análise contábil, nós não temos como perquirir uma eventual necessidade de averiguação da capacidade financeira da empresa. Se houve alguma irregularidade que beire a responsabilidade criminal com falsidade de documentos, isso é matéria de outra seara investigativa e até punitiva, se for o caso. Com relação ao contrato de honorários, eu também estou com o relator, porque é absurda a ideia de que você contrate R$400 mil para se prestar assistência jurídica a 200 e tantos candidatos, ou pré-candidatos, enfim, todos os candidatos eleitorais, e que essa cláusula tenha uma previsão leonina, data máxima vênia, dizendo que se o número de candidatos for reduzido, o valor contratual não diminui. Ora, como bem salientou o eminente relator, se fosse uma relação privada,
jamais aceitar-se-ia um contrato desse, em que você não pode diminuir o valor se o serviço for substancialmente reduzido. Com relação à cota, né, às candidaturas de negros, realmente foi muito bem pontuado, deveria o partido ter melhor observado essa representatividade, combatendo as imensas desigualdades que nós temos, infelizmente, no Brasil. No mais, eu acompanho o relator, como já disse, integralmente, bem lançado o voto, parabenizo o relator e estou com ele. Obrigado, eminente magistrado doutor João Rolim. Eminente magistrado doutor Clínio Amorim. Senhor presidente, eminente relator, demais pares. Com relação aos honorários advocatícios, se não fosse essa cláusula contratual, penso que a advocacia é exercida pelos profissionais da área do direito. Ela é uma advocacia numa campanha eleitoral, ela é muito abrangente. Ela vai da parte de consultoria jurídica. A consultoria jurídica, ela trata da propaganda eleitoral, ou seja, o advogado ele vai para um estúdio e diz para o pessoal de marketing, diz o que pode e o que não pode passar na televisão no horário eleitoral gratuito. E aí ele está abrangendo tanto a chapa majoritária como a proporcional. Toda a propaganda eleitoral em horário eleitoral gratuito, ela é regida pela 9.504 e resolução do TSE. Portanto, o advogado ele presta serviço tanto para a majoritária como para a proporcional. Por que dizer, ele não prestou serviço aos candidatos? Prestou sim. Por quê? Porque ali ele está fazendo com que o horário eleitoral gratuito não seja penalizado e seja penalizado os candidatos, porque se é penalizado por minutos, os candidatos não aparecem na televisão. Essa é a primeira observação que eu faço, pedindo vênia ao relator com relação a essa parte dos honorários. Concordo que é com a cláusula. Para mim, essa cláusula não deveria existir, porque o contrato ele é de advocacia, que muitas vezes é feito, ele é feito de uma forma abrangente entre a chapa majoritária e a chapa proporcional. E o advogado ele presta serviço, sim. Inclusive, orientando os candidatos, dando palestra para os candidatos. Isso é uma prestação, sim, de serviço do advogado. Não precisa estar judicializando. Muitas vezes, ele pode prestar até um serviço na área criminal para um candidato. E não está judicializado nada disso. Então, ainda bem que tem essa cláusula contratual, porque existem contratos que eu não quero contratar o advogado fulano de tal. Por quê? Porque é uma questão pessoal do candidato. Ele pode contratar qualquer outro advogado que ele quiser, mas o outro que foi contratado pelo partido, ele está à disposição. Pedindo essas vênias, penso dessa maneira que um contrato de advocacia, ele tem a consultoria jurídica, ele é bem abrangente, e o advogado presta serviço, sim. Com relação à não abertura de contas, já me manifestei várias vezes que entendo sobre a obrigatoriedade, mas vou acompanhar Vossa Excelência pela desaprovação das contas. Como voto, senhor presidente? Estou pedindo vênia aqui aos comentários. Eminente magistrado doutor Clínio, então acompanha o relator pela desaprovação. Acompanha o voto do relator. Ok. Obrigado. Eminente magistrado doutor Walisson Gonçalves. Presidente, boa tarde a todos novamente. Eu gostaria de pedir vista dos autos para analisar exclusivamente os itens A, B e C, que tratam
das impressões gráficas e da ausência de capacidade operacional da empresa. Em relação aos demais itens, eu voto com o relator. Presidente, Vossa Excelência está... Presidente, está no mudo. Desculpa, eminentes pares. Então, como Vossa Excelência então pede vista dos autos, seria para análise geral, né, do processo, mesmo nas partes convergentes e eventuais divergentes. Tudo bem. Então, eu consulto o eminente magistrado doutor Edenir, se gostaria de antecipar o voto ou gostaria de aguardar. Presidente, eu tenho observações ainda também em relação a um dos itens do voto, e em razão disso eu vou aguardar a vista do Dr. Wallace e depois se manifestar. Ok. Após o voto do eminente relator, concluindo pela desaprovação das contas, acompanhado pelos doutores João Rolim, Clênio Amorim, pediu vista ao eminente magistrado Dr. Wallace Gonçalves, Dr. Edenir aguarda. Dr. Edson, Vossa Edson Excelência também. acompanha o relator? Edson também. Sim, Excelência, eu acompanho o relator, presidente. Vista ao Dr. Wallace Gonçalves. O processo número 3 trata-se de uma matéria administrativa, é a proposta da indicação aos eminentes pares do nome do doutor Edenir para atuar como diretor da Escola Judiciária Eleitoral e como ouvidor desta corte. Esta propositura está amparada no artigo 14, inciso 51 do Regimento Interno. Consulta o eminente desembargador Miguel Mônico. De acordo, presidente. Eminente magistrado Edson Bernardo. Presidente, me perdoe, eu ouvi muito baixo. Ele vai ser designado para escola judiciária apenas? Eu entendi ouvidoria? E ouvidoria. Ok. Hoje, deixa eu só constar na secretaria. Hoje é separado? Sim. Ah, tá. Doutor Edson, desculpa. Eu fiz a... É que o inciso 51, ele engloba os dois. Tá? Peço desculpa a Vossa Excelência. Então, é só para a escola mesmo, ok? Isso, eu indago isso porque eu fui nomeado ouvidor recentemente, estou desenvolvendo esse trabalho, mas eu entendi. Não, acompanho... É um equívoco da presidência, porque o inciso 51 fala diretor e ouvidor, sendo que aqui nessa corte então está sendo dividido. Ok? Desculpa. Não, claro, eu não vejo nenhum óbvio, não. Acompanho o voto de Vossa Excelência pela designação para a escola. Muito obrigado. Obrigado. Eminente magistrado doutor João Rolim. Presidente, eu ia fazer essa observação que o doutor Edson fez, porque ele é o atual ouvidor, mas também já adianto que nós vamos perdê-lo em julho, né? Junho, né, doutor Edson? Em julho, dia 13 de julho. Né? E aí nada impede que o doutor Edenir cumule os cargos, né? E eu digo isso porque em agosto eu também saio. Mas eu estou com Vossa Excelência, para indicação do doutor Edenir à EGE. Se o presidente me permite, eu já voto no doutor Edenir a partir de julho, quando eu sair. Também voto, já votei. Eminente magistrado doutor Clênio Amorim. Passagem rápida pela ouvidoria, doutor Edson. Mas eu acompanho, Vossa Excelência. Eminente magistrado doutor Wallace Gonçalves. De acordo. Ok, então, aprovado à unanimidade o nome do doutor Edenir como diretor da Escola Judiciária Eleitoral, mais uma vez pedindo vênia ao doutor Edson pela interpretação equivocada aqui do inciso aqui. Consulto, eminentes pares, se há mais algum assunto a ser tratado nessa sessão, seja de assunto judicial ou administrativo. Da minha parte, não, presidente. Da minha também, não. Também não, presidente. Alguma anotação em ata? Não.
De igual forma, não. Ok. Então, encerrada a nossa sessão de julgamento, mais uma vez, renovando as boas-vindas ao doutor Edenir, declaro encerrado a sessão e convidando todos para...